Muito bom dia. Que igreja linda hoje, viu? Irmãos, eu me emociono muito quando vejo um batismo. Até hoje, há 42 anos atrás, eu me converti. Eu me lembro como se fosse hoje. E cada vez que eu vejo um batismo, hoje foram 13 batismos e 21 pessoas que foram aclamadas aqui. Eu quero dedicar essa palavra hoje para vocês. Vocês que tomaram, a decisão que vocês tomaram hoje é uma decisão para a eternidade. Vocês pularam de um lugar que vocês estavam no lamaçal da perdição e foram para a rocha firme que é Jesus. Isso faz uma diferença para a eternidade. Tem certas decisões que você toma na sua vida que valem para a eternidade. Abraão tomou uma decisão, nasceu árabe. Até hoje eles brigam. Adão tomou uma decisão, caiu no pecado. Até hoje nós morremos por causa dele. Muitas decisões que nós tomamos a gente não sabe, mas tem peso da eternidade. O título dessa mensagem eu vou falar depois, porque se eu dediquei isso para vocês, talvez vocês possam entender errado. Mas Deus tem se revelado a cada um de nós, aos homens, de modo geral, de 3 formas. Primeiro, pela sua palavra, a Bíblia. Jesus é a palavra. Tudo que está escrito aqui na Bíblia é feito em Jesus. Jesus é a palavra. Lucas 24, 27 diz assim: quando Jesus se encontrou, já depois de ter ressuscitado com o seu corpo glorificado, ele se encontrou com aqueles discípulos que estavam indo do caminho de Emaús, no final do dia, decepcionados, chateados, porque nada daquilo que eles criam tinha acontecido, Jesus tinha morrido, e eles falaram, então acabou. Mas mal sabiam eles que foi exatamente por causa da ressurreição de Jesus que eu e você estamos aqui, passando a eternidade com Ele. Ele tinha um plano, e que até mesmo Satanás foi enganado. Então, Jesus ali andando com o seu corpo glorificado, eles não entenderam que era Jesus, e diz assim, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, e no versículo 4 do capítulo 15 do livro de Romanos, Paulo diz assim, capítulo 15 de Romanos, versículo 4, diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso conhecimento foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A sua e a minha esperança estão na palavra de Deus, aquilo que você crê. A segunda forma de Deus se revelar ao homem é através da natureza. A natureza. Você olha como é que nasce uma planta, né? Como você pega aquele grãozinho de feijão, quando você na escola fez esse experimento, tem lá um copo com algodãozinho de água, você põe uma semente ali. E é engraçado que quando você começa a observar que sai aquele verdinho dessa semente, se você virar aquela semente de ponta cabeça, ela começa a nascer de outro jeito, e você vira de novo, ela vai sempre buscando a luz. O que é que deu essa informação para uma semente de feijão? Está na natureza. Muitas vezes a biologia ela vai buscar em outros lugares, quando está escrito ali na natureza. Basta olhar, basta prestar atenção, basta ser honesto na pesquisa. Romanos 1, 20 diz assim, que porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Paulo define que nós reconhecemos e percebemos a Deus através da atenção que eu e você temos na criação, na natureza. Eu quero só citar 4 atributos invisíveis. Deus tem muitos atributos invisíveis, mas primeiro que Deus é autoexistente. Como é que você explica isso? Eu não sei. Deus é único, e Ele se manifesta através do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai de que são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Deus é imutável, irmãos. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é infinito. O tempo e o espaço não podem limitar a Deus. Essas são apenas algumas das atribuições que Deus tem, os atributos invisíveis. Eu falei no início que há 42 anos atrás, eu tive uma experiência que esses que se batizaram agora tiveram. Uma experiência de uma trombada com Deus mesmo. Eu gosto de falar essa expressão. Porque cada um de nós conhece a Jesus de formas diferentes. Eu, talvez pelo fato de ser engenheiro, gostar de número, eu guardei exatamente o dia que a minha mulher foi batizada e chegou para mim e falou: você quer ser batizado? Era a forma que ela estava querendo dizer o seguinte: você diz que é crente, mas você não é crente nada. Era a forma delicada. Há 43 anos para ela, 42 anos para mim. Foi no 81 para 2023, dá 42. Vai fazer 43 o ano que vem. Então, esse é o meu ponto, que de vez em quando me ajuda muito, né? Ainda vou botar ele aqui, ó. Deus tem as maneiras de fazer com cada um. Eu tinha uma filha, que vocês conhecem a história, aqueles que não conhecem ainda, quando sair aqui, vão ler o livro, que nasceu com uma doença incurável, cerebral. Depois que eu descobri que fui eu o causador dessa doença, eu entrei em tudo quanto é coisa que você pode fazer para fugir. Eu entrava na minha casa, via aquela criança normal, mas que não dormia. Passou 4 anos e meio sem dormir. E até que um dia nós conhecemos uma família, vocês conhecem toda a história. E Deus, naquele dia que fizeram uma oração simples, que Deus curou a minha filha de uma forma milagrosa. Naquele momento, Deus, em paralelo, fez uma trombada comigo. No dia 9 de janeiro de 1981, às 11h30 da noite. Ele começou a falar comigo como talvez eu não sei explicar, porque não era uma voz audível, mas era uma impressão, uma coisa tão forte. Primeiro passou um filme na minha mente, um filme em que Deus mostrava exatamente como eu era, um homem bravo, um homem que foi ensinado a ser bravo, talvez pela cultura italiana que eu sou, mas Deus conhece o coração de cada um de nós, nem nós mesmos sabemos como é que é o seu coração. E aquele filme que passou da minha mente, eu lembrava de coisas de criança, de pequeno, de tijolo que eu tinha quebrado na cabeça de um coleguinha, de copo de uísque que eu, numa briga, quebrei na cabeça de um outro, de coisas assim terríveis que foram acontecendo que eu não posso dizer daqui. E Deus foi me fazendo lembrar disso. Eu falei: meu Senhor, mas o que é isso? E aí é como se Deus falasse comigo: falou, eu quero você desse jeito, porque sou eu que vou te transformar. A coisa mais improvável que a estatística que eu conheci, estudei na escola, era que eu ficasse um pregador, um pastor. Deus pega as coisas loucas desse mundo, irmãos, para transformar e confundir aqueles que são. Então, por isso que eu estou dedicando essa pregação para vocês. Jesus se revelou pela terceira forma, Deus se revelou pela terceira forma, através de Jesus como homem. Jesus era o homem perfeito. Paulo chamou Jesus de o último Adão, que nasceu sem o pecado, nascido de uma virgem, teve que fazer uma
uma coisa milagrosa como aquela de nascer de uma mulher virgem, que não foi concebida através de um relacionamento do homem com a mulher, porque se fosse desse jeito, teria nascido já com pecado, como eu e você. Mas a curiosidade do homem, ao longo do tempo, de buscar conhecimento, rejeitou todas essas 3 formas que Deus se revelou para o homem. Se você ler lá o capítulo 12 do livro de Daniel, no versículo 4, você vai ver o seguinte, que ele se referindo aos últimos tempos, e nós estamos vivendo nos últimos tempos. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Essa palavra esquadrinhar foi traduzida por português esquadrinhar, no hebraico. Ela dá o entendimento de um deslocamento, de um transporte muito rápido. Então, a característica do final dos tempos é que um transporte é muito rápido. Claro que Daniel, quando escreveu essa profecia, o que era mais rápido era uma carruagem ou uma carroça puxada por um animal, por um cavalo árabe que corre bastante. Essa é a velocidade maior. Nós hoje temos foguetes indo para a Lua. Essa é uma característica do final dos tempos. E o desenvolvimento do conhecimento. A eletricidade, que foi inventada em 1800 e pouco, a primeira usina hidrelétrica foi construída lá no Niagara Falls, lá nos Estados Unidos, foi em 1880. Essa eletricidade propiciou uma série de coisas, uma série de desenvolvimento que cada dia mais você se surpreende com o avanço da tecnologia, com a velocidade do desenvolvimento do conhecimento. Mas quanto maior o conhecimento que os homens têm tido, mais distante está ele do conhecimento de Deus. Mais incredulidade está existindo no mundo. Lucas 18:7 diz que, quando Jesus é perguntado lá, ele fala assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam e dia e noite, enquanto pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa é uma pergunta que Jesus fez. E é uma decisão, uma palavra profética que ele está dizendo para essa característica dos fins dos tempos. Então, no fim dos tempos, como existia já uma palavra profética de Daniel e outros, que a característica do fim dos tempos era o aumento da velocidade, o aumento do conhecimento exacerbado, a inteligência artificial. Hoje você faz coisas que eu, que tenho 74 anos de idade, às vezes fico pasmo de ver. E eu tento acompanhar isso, a conhecimento das coisas, até por causa da profissão. Mas a chamada ciência que tem buscado, qual que é a função da ciência? Nós vivemos num período de pandemia, 3 anos atrás, em que eu me lembro, como se fosse ontem, nós colocamos tapetes sanitizados para a gente pisar com água sanitária. A gente fazia compra no supermercado, tinha que lavar as sacolas, porque a ciência disse que você tinha que usar máscara, disse que você tinha que tomar vacina de uma... Eu não sou negacionista e nem bolsonarista só. Eu estou só falando o que é que há 3 anos atrás a ciência dizia como certa. Mas a ciência não estava certa, porque tem sido provado muitas dessas bobagens que nós fizemos. Há 3 anos atrás, eu estou só dizendo que a ciência ela se recusa a buscar a verdade. Ela ignora e rejeita a Bíblia. Porque na Bíblia está cheio de coisas que, se você ler com atenção, você, como cientista, vai descobrir e não precisa inventar a roda. Ela é uma fonte, a Bíblia é a fonte do relato das palavras de Deus. Ele ignora as leis da natureza que revelam as obras de Deus. E, principalmente, ignora o homem perfeito que é Jesus. Qual que é o modelo de homem hoje? Não é Jesus, com certeza. Todas as vezes que você fala de Jesus para uma pessoa, há uma resistência instantânea, irmãos.
Isso é espiritual. Você precisa prestar atenção nisso quando você vai testemunhar de que Jesus, como esses recém-convertidos aqui vão falar de Jesus e vão falar daquilo que Deus tem feito na sua vida, as pessoas têm uma resistência. Eu quero ler um trecho aqui que é duro da palavra de Deus, quando Paulo fala como Deus se manifesta na sua ira. Então, o título agora, eu posso dizer, o título da mensagem que eu quero dar, é Deus está irado. Isso é um conceito que muitos de nós que conhecemos a Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela maneira que Ele é conosco, pela bondade que Deus está. E eu quero só dar uma notícia boa, porque a palavra evangelho quer dizer notícia boa. E nós estamos aqui pregando o evangelho, falando das boas notícias. A notícia boa é que Deus é bom. E que nós estamos vivendo no tempo da graça, que dá tempo de você tomar uma decisão para passar a eternidade, não com Satanás, mas com Jesus. Ao longo dessa história da humanidade, irmãos, Deus manifestou a sua ira de modo pontual várias vezes. Há um limite do pecado, seja seu individualmente, um pecado coletivo, um pecado de uma nação, um pecado de uma era. Há um limite que nós não sabemos qual é. Deus se manifestou várias vezes, pontualmente, com a sua ira. Eu até anotei aqui, dilúvio, por exemplo. O homem chegou num nível de corrupção e de pecado que ele falou, vou destruir essa nação. Essa humanidade. Mas ele passou o tempo todo procurando, no meio daquela multidão, naqueles 1656 anos que foi a duração do pecado de Adão até o dilúvio, ele passou o tempo todo procurando se tinha no meio daquele povo, e ele achou um homem com a sua família. Eu nem sei se a família de Noé estava salva mesmo, mas ele olhou a Noé e falou, eu vou salvar essa humanidade através de Noé. Começou tudo de novo. E como eu falei de conhecimento do bem e do mal aqui, muitas vezes eu fico com essa angústia, eu fiquei com a angústia de Noé. Como é que foi que Noé, quando começou a humanidade de novo, se ele não sabia construir um celular? Vamos dizer que tivesse um celular naquela época. Se ele não sabia construir um computador ou construir um carro. Seria assim se Deus resolvesse acabar de novo a humanidade, mas não é o caso. A Torre de Babel, ele deu uma ordem para o povo, vocês ficam aqui, mas espalhem para a terra. E o povo desobedeceu e construiu uma torre até chegar ao céu. Aí falou, então eu vou espalhar vocês. De que jeito? Vocês vão confundir, vocês não vão entender um que o outro está falando mais. Aquele escrito na parede lá do palácio de Nabucodonosor, quando o filho dele começou a utilizar aquilo que trouxeram de Jerusalém, do templo. E Deus escreveu e Daniel foi lá e deu a interpretação daquilo. Aquilo era a manifestação da ira de Deus. A revolta de Corá, que se enfrentou uma ordem de Deus. A mula de Balaão falou com Balaão. Ananias e Safira, quando mentiram para o Espírito Santo de Deus, tem várias formas. E Paulo, escrevendo lá no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 18, ele detalha essa condição da ira de Deus. E é isso que eu quero que você preste atenção, porque o Espírito Santo de Deus está falando comigo, com você. Quando é que Deus se ira com uma pessoa, com uma nação, com uma empresa? Mas Deus se ira com uma empresa? Sim, porque a empresa é feita de gente. A empresa, o CNPJ, não se converte, mas as pessoas que estão dentro do CNPJ se convertem. Percebe? Um dia alguém falou assim, eu vou dar o dízimo da minha empresa. Eu falei, não quero. Por quê? Porque a CNPJ não se converte. Percebe? Tem um conceito, tem um princípio. Então, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. E tem um guarda-chuva de maldade, que ele chamou aqui de impiedade,
e perversão, tudo aquilo que é contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus, contra aquilo que eu e você sabemos que temos que fazer, chama-se impiedade e perversão, maldade. Então, é contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Cada vez mais você está vendo as coisas, as verdades serem transformadas em mentira ou injustiça. O que era verdade passou a ser relativizado. Até mesmo de púlpitos tem sido pregado que essa palavra precisa ser atualizada. Isso daqui é pecado. E o versículo 19 continua: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, agora eu vou repetir esse versículo com um final que eu não li propositadamente. O seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Por que eles são indesculpáveis? E o versículo 21 ele dá a resposta. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificado como Deus, e nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A maioria dos cientistas não são honestos, porque eles desprezam e rejeitam a maior fonte de informação e conhecimento da verdade. Quando você rejeita a Deus deliberadamente, sem nem conhecê-lo, quantas pessoas você conhece que falam: você já leu a Bíblia? Já. Aí você faz um desafio com ele, abra lá no livro de Gênesis. Ele pega o índice e vai procurar onde é que está o livro de Gênesis. Aí, para você complicar mais, fala assim: abre o livro de Obadias. Aí nem no índice ele acha. Mas ele diz que já leu a Bíblia inteira. Está cheio de crente que não leu a Bíblia inteira. Então, como é que você quer conhecer a Jesus, que é uma das formas de você entender como é que é o caráter de Jesus, como é que ele como homem, como é que você quer pautar a sua vida, se você não vai buscar na fonte a informação? Essa definição que Paulo chamou de loucura depende da referência que você está fazendo, né? Porque alguém olha para mim e fala que eu sou louco. Mas Paulo aqui está se referindo ao outro, achando que nós somos normais. 1 Coríntios 1, 21 diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, você se torna louco quando você crê naquilo que eu estou ensinando e estou falando da palavra. Eu não estou falando nada diferente do que está escrito na palavra. Então, Paulo reconheceu que os incrédulos, para os incrédulos, o evangelho, que é a boa notícia que nós estamos dando, é loucura. É um conselho que eu estou dando para aqueles novos convertidos. Não quero pregar o evangelho de forma lógica, porque o evangelho é pregado pelo poder de Deus. Não é a palavra que eu estou falando, mas é a manifestação do Espírito Santo de Deus que dá na hora que você impõe a mão nos enfermos e eles são curados. Na hora que aquela mulher que eu tenho certeza que ela tinha muito menos conhecimento intelectual do que eu, quando ela olhou para aquela minha filha e Deus falou para ela assim, uma semana antes: eu vou curar aquela menina. E ela ligou para Raquel e falou assim: Deus falou para mim que vai curar a sua filha. E quando a Raquel falou isso para mim: nós precisamos ir lá hoje, porque faz uma semana que eles estão jejuando, e Deus falou que vai curar a nossa filha. Eu, como engenheiro, e como crente que eu achava que era, fui criado numa igreja evangélica, e eu falei: isso não é possível, porque há um decreto de um médico dizendo que ela vai morrer com 10, 12 anos. Uma criança que nunca dorme não pode viver. Mas uma única oração simples
fez com que, pela primeira vez na vida nossa, com ela, 4 anos e meio, vendo ela não dormir, a primeira vez que eu vi ela dormir até 6 horas da manhã, eu fiquei olhando ela dormir. E ela dormiu até meio-dia, quase perdemos um avião, porque nós iríamos mudar para cá para construir aquela estrada, a rodovia dos trabalhadores, que hoje chama Ayrton Senna. Quase perdemos o avião. Ela dormiu pela primeira vez para tirar o atraso. Até hoje ela dorme mais que todos os outros filhos. Deus é bom! Ele tem poder! E Paulo continua aqui no capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 26, diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Vocação é chamamento. Reparai, irmãos que se converteram recentemente, reparai na sua vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. E qual é a razão que Deus fez isso? Ele responde no versículo 29. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Agora, Paulo aqui, eu quero terminar dando a boa notícia. Paulo aqui lhe explica como é que você escapa da ira de Deus. Romanos 1,16, ele diz: pois não me envergonho do evangelho. Irmãos, tem muito crente que se envergonha. Eu estou aqui, eu vou separar as coisas. Eu sou um empresário, então eu não posso falar de Jesus onde eu trabalho, porque vou escandalizar. Irmãos, eu já tenho vivido várias vezes situações que, como empresário, o sujeito está lá morrendo de câncer. E ele vira para mim, presidente de um banco, eu já falei isso, já contei essa história. Eu preciso que você ore por mim, porque eu vou morrer de câncer. E quando eu orei por ele, Deus mostrou para mim, a minha fé não era nem a fé dele, era a minha fé. Que ele não ia morrer por causa daquele câncer, e até hoje ele está vivo. Irmãos, você é uma única pessoa. O fato de você ter uma profissão é a ferramenta que Deus te deu para pregar o evangelho. Não é porque você precisa ficar no púlpito aqui para falar da boa notícia. Então eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, ele está se referindo aos judeus romanos, e também do grego, ou seja, serve para todos nós. Nem você, nem eu somos nem judeu, nem grego, mas serve para todos nós, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Volto a dizer, boa notícia, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Como é que você e eu, então, decidimos tomar a ceia hoje como crente em Cristo Jesus? Nós decidimos assim: se eu crer com o meu coração que Jesus morreu e ressuscitou no 3º dia para salvar o meu pecado, e declarar com a minha boca que eu sou crente em Cristo Jesus, você está salvo. É o que está dizendo o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Eu vou terminar lendo um trecho que nós deveríamos conhecer de cor. Capítulo 3 do livro de João, do Evangelho de João, no versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos vivendo no tempo da graça, ainda dá tempo de você decidir passar a eternidade com Deus. Ah, mas eu sou muito bonzinho, eu não faço nada, eu não sou igual esse calabrês que você era. Não, irmãos, a Bíblia diz que não tem nenhum bom. Nenhum bom. Você pensa que você é bonzinho, você não é, não. Não pense que você é bonzinho, porque você não é, não. Deus é que é bom. Porque Ele investiu um dinheiro muito bom, que foi morrer na cruz, antes de você decidir aceitar Jesus.
Ele assinou um contrato em branco e falou assim, está aqui salvo, se você não assinar esse contrato, não vale nada. Ele já assinou antes isso. E o versículo 17, ele continua dizendo, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por que eu e você estamos resistindo tanto àqueles que ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador? Por que você está resistindo tanto? Se está sendo feita uma proposta para você de você tirar você da eternidade com Satanás e passar para a eternidade com Deus, e você ainda está botando dúvida na palavra, como muitos cientistas botam dúvida, será que é isso? Deus vai lá e levanta um avivamento sem nenhum pastor especial, sem nenhum cantor especial, sem nenhuma... Vai lá e levanta um avivamento que faz sei lá quantos dias que eles estão lá reunidos, sendo abençoados e falando, e Deus manifestando curas lá, sem ninguém impor nem as mãos. Aí vem pregadores botar em dúvida se esse é um avivamento de acordo com a palavra. Meu irmão, para com esse tipo de coisa. O versículo 18 ele continua: quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega com a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Eu tive uma experiência logo depois da minha conversão, logo no início da minha conversão. Eu passei um mês lá na obra, em vez de enchendo a cara como eu fazia, ou fumando 4 maços de cigarro por dia como eu fazia, eu comecei a cantar hino, porque eu fui criado numa igreja evangélica, então, em vez de eu ficar mal-humorado, como eu sempre fui, eu estava muito alegre, porque eu estava vendo aquilo que Deus fez na minha filha, não só curando com a minha filha, mas transformando a minha vida. Eu cantava hino. Como eu era o chefe da obra, ninguém começou a fazer bullying comigo. Eles falaram, esse cara está meio esquisito, né? Igual a minha neta falou, vovô é esquisito, né? Ele não faz nada, ele não sabe fazer nada. Eu fui lá visitá-la, né? Ela queria que eu arrumasse isso, fizesse aquilo, eu não fazia nada, né? Vovô é esquisito, né? E os caras olhando ali, né? Depois de um mês eles descobriram que eu tinha virado crente, como eles falavam. O homem está doido, ele virou crente. Não bebe, não fuma, não faz mais nada. Ninguém me falou isso, que não era para fazer isso. Ninguém me falou. O Espírito Santo de Deus falou comigo, eu larguei de fumar, larguei de beber. Acabou. Não é que não pode, deixa que o Espírito te convença, é Ele que convence. Eu posso passar 40 horas falando de Jesus aqui, se o Espírito não te convencer, não vai acontecer nada. E eu tinha um companheiro de bebida que gostava demais de mim. Mas depois eu descobri que ele não gostava de mim, ele gostava do jeito que eu bebia com ele. Você já percebeu essas coisas? E um dia eu me encontrei, morava acho que em Brasília, nessa época, não sei onde eu morava, eu mudei 18 vezes, então eu fiquei hospedado num hotel que tinha ali na Augusta, chamava Caesar Park, Caesar Hotel, Caesar não sei o quê, não tem mais. E nós eu desci, encontrei com ele no jantar ali, e tinha lá um pianista, Moisés, o Johnny Alf, tocando. Falei, vou lá ouvir o Johnny Alf. Eu já era crente. Aí eu sentei, ele sentou comigo na mesa, pediu um uísque, e eu pedi uma coca. Coca é veneno também, mas naquele tempo eu tomava. Quando eu pedi uma coca, ele falou, você não vai beber comigo? Eu falei, não. Ah, porque você virou crente. Não, não é por isso, é porque isso aí está me dando náusea. Dá náusea? Você tomava 1 litro disso aqui comigo, pô? Eu não sinto mais cheiro. O cheiro do uísque está ruim para mim, pô. Eu, muito novo, não sabia o que eu ia falar para ele.
Ele falou assim, você deve me odiar, né? Eu assustei com aquilo. Mas como assim? Não sei. Você deve me odiar, porque agora você não toma mais uísque. Eu falei, poxa, mas porque eu não tomo uísque, eu vou te odiar, pô? Hoje eu entendo que está falando aqui, a palavra de Deus está dentro aqui, ó, no versículo 19, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. As suas obras eram más. Então, quando o sujeito está convencido de que ele vai para o inferno, ele não se aproxima da luz porque as obras dele ficam manifestas. A luz traz à tona tudo aquilo que está manchado na sua vida, inclusive como crente. Quando o crente começa a botar um pezinho lá fora da canoa, aparece essa mancha, irmãos. O Espírito Santo de Deus é que habita em você, a partir do momento que você decide com a boca e crê com o coração, ele passa a habitar aí dentro de você. Então está dentro de você um torpedo, uma bomba atômica, para você botar a mão sobre os enfermos e eles serem curados, para você dizer com a sua boca, faça isso e vai acontecer. O que é da vontade do Senhor. Eu vou fazer isso agora aqui, eu quero terminar, nós vamos tomar ceia. E se há alguém aqui nessa plateia que tem algum problema de saúde, alguma coisa, eu não preciso nem que venha aqui à frente, você fica de pé, porque Deus vai curar você agora. E eu vou orar com essa mesma fé que aquela senhora orou pela minha filha. Ela não era nada. Ela não tinha nenhum poder de nada, porque o poder está naquele que fala, que faz todas as coisas, aquele Criador de todas as coisas, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, se você orar em nome de Jesus, Ele tem poder, Ele está aqui agora. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, e nós estamos aqui em muito mais que 2 ou 3, quando você tiver, põe a mão onde você puder, na sua enfermidade, e Ele vai agir agora, no nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui na sua presença, Pai. E nós queremos falar no nome poderoso de Jesus Cristo, assim como o Senhor fez naqueles dias que o Senhor andou aqui na terra. Cada uma dessas pessoas que se levantou e que crê que a sua palavra tem poder para hoje. O Senhor é um Deus de ontem, hoje e para sempre. Senhor, eu declaro agora cura completa no nome poderoso de Jesus. A enfermidade que é trazida por Satanás, você não tem poder, porque a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. O livro de Isaías fala isso, se referindo a Jesus. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Nenhuma enfermidade de qualquer um daqueles que estão aqui de pé vai resistir. Saia agora no nome poderoso de Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos. E se há alguém aqui que ainda não conhece Jesus como Senhor Salvador e que quer falar assim agora com a sua boca e crer com o coração que Jesus pode transformar a sua vida, também fica de pé, que eu quero orar por você rapidamente. Fica de pé. Se você não tem certeza onde você vai passar na eternidade, irmãos, fica de pé. Não fica com vergonha de Satanás, não, porque ele fica falando para você coisinhas assim. Fica de pé. Se você não tem certeza de onde você vai passar a eternidade, se não é com Jesus, fica de pé que eu quero orar com você. Amém. Senhor amado, eu coloco as nossas vidas no seu altar. E agora que nós vamos tomar a ceia, Pai, como seu filho, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha fazer com que, se alguém ainda teve vergonha de levantar, não se envergonhe do Evangelho. Que ele, quando for tomar essa ceia, que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, possa revelar a cada um de nós, para a honra e glória do nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!